Meu nome é Tracy, sou professora de História da Rede Santa Maria e vou estar dando algumas dicas sobre o Enem. O que a gente, na verdade, já analisou nas provas é que essas provas, elas, na verdade, se integram, né? Principalmente a disciplina de Sociologia, ela está muito relacionada com todos os conteúdos da prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Essa disciplina, né, ela perpassa não só pelas questões culturais, mas perpassa também pelas questões políticas e econômicas de nossa sociedade. Não só da atualidade, mas também como de outros tempos. A matéria de História, ela está muito mais voltada para a história do Brasil, sendo que a história contemporânea foi cobrada na avaliação anterior do Enem. E a prova, né, de Sociologia, a matéria de Sociologia é uma matéria que é recorrente muito nas redações, né? Ela poderia até ser cobrada muito mais do aluno, mas ela, na redação, eu acho que ela é essencial para se fazer uma boa redação. Os aspectos mais atentos ao aluno, né, do que está fazendo a prova do Enem, tem que ser, na verdade, uma boa leitura. Alguns textos nós temos o hábito de acreditar que alguns textos, eles não têm, na verdade, uma grande validade para fazer a escolha das respostas dessa prova. Mas, pelo contrário, algumas das questões, elas são essenciais que haja uma boa leitura e uma boa interpretação por parte dos alunos. Olhar todos os dados, não apenas o texto, mas também as fontes. Olhar a fonte, olhar a data dessa fonte, olhar principalmente charges que são muito utilizadas, né, nesse trabalho que é feito da prova de História. A prova de História ainda tem um outro detalhe, ela tem cobrado uma questão normalmente sobre os indígenas brasileiros, os nossos primeiros habitantes, tem cobrado questões sobre a escravidão no Brasil e sobre a história, na verdade, tem questões de Dom Pedro II, há questões, né, da história da República, desde sua fundação de 1889 até os dias atuais. As questões mais recorrentes dentro deste tema são o período de Getúlio Vargas, né, principalmente no momento da década de 1930 até 1945. Temos as questões sobre ditadura militar, né, e provavelmente teremos alguma questão sobre os movimentos sociais aí que aconteceram e estão acontecendo no mundo inteiro. Dentro de Sociologia, o que se pede muito são as questões culturais. Patrimônio também tem caído muito, né, nas provas. Então, uma questão normalmente sobre patrimônio que está ligado não apenas à questão histórica, mas também à questão sociológica. A questão principalmente da preservação desse patrimônio. A questão dos indígenas, todas as questões que caíram anteriormente são questões ligadas à questão cultural desse indígena, os hábitos culturais desse indígena. A questão do africano, né? Já houve questões na prova perguntando se era escravo ou não a partir de uma charge, quando o escravo estava usando sapato. Então, quer dizer, são questões realmente culturais, não são questões só de aspecto histórico, né? Mas tem a questão da sociologia no contexto cultural e outras, né? Ligado, por exemplo, quando a gente faz uma prova de redação sobre corrupção, né? É um tema que é estudado pela sociologia, que não só da questão política, mas de desvios institucionais. Nas provas anteriores, de 2008, as provas do Enem de 2008 e de 2009, são provas que estão muito mais com essa questão da multidisciplinaridade, da integração dessas disciplinas, né? Então, elas, por exemplo, tinham textos ligados à história e geografia que daria para responder com conhecimentos históricos e com conhecimentos geográficos. A partir de 2010, né, houve, na verdade, uma mudança na reestruturação dessas provas do Enem. Essas mudanças, na verdade, acabaram separando um pouco essas provas, mas mesmo assim, por exemplo, você coloca uma questão sobre a crise, né, de 2008 ou uma crise de 2011 numa avaliação. Trabalha com geopolítica e trabalha também com contexto histórico. Além de trabalhar com contexto social, se a pergunta estiver ligada à questão dos movimentos. Uma coisa que eu sempre falo aos alunos de terceiro ano é que eles têm que estar acompanhando cotidianamente o que está acontecendo no mundo.
e não só no país. Então eles têm que estar, na verdade, bem informados, eles têm que conseguir, na verdade, acompanhar um jornal, eles têm que estar vendo o que está acontecendo através de vídeos, procurar. Acho que a gente hoje tem tantos meios para eles estarem procurando essas informações e, né, não só a questão das mídias, né, mas a questão hoje ele tem 1000 locais que ele pode estar aí pesquisando. Temas mais recorrentes, nós tivemos aí a questão da morte de Margaret Thatcher, que não foi uma questão que foi feita no Enem anterior, pode estar, na verdade, aí, né, a importância disso, Guerra das Malvinas, que pode estar caindo, pode ser sobre os movimentos sociais, não os movimentos só do Brasil, mas esses movimentos que estão acontecendo aí no mundo inteiro por problemas ligados à questão do neoliberalismo. Pode acontecer de ser cobrado algo, né, sobre a Comissão da Verdade, né, que é um tema também recorrente agora, a questão da corrupção, que pode também ser cobrado do aluno, seja na área sociológica, seja na área histórica, até mesmo como tema de redação. Os problemas dentro da questão do Oriente Médio, a Primavera Árabe, que é um tema também muito recorrente. No Enem passado teve apenas uma questão, né, pode ser que venha a ser cobrado novamente. A questão mesmo, né, de Israel, que não foi cobrado nada anteriormente, pode ser cobrado agora. E as próprias questões que estão acontecendo dentro da ONU atualmente. E que o aluno tem que estar acompanhando e lendo essas informações. Durante a prova, o ideal é que o aluno, na verdade, tenha dormido bem na noite anterior, não tenha feito uso de bebidas alcoólicas na noite anterior, né? Que ele consiga, na verdade, no momento ali, ter tranquilidade, ter uma respiração mais tranquila naquele momento, concentrar, saber que aquele momento é um momento, na verdade, não só de decisão para ele, porque é o que ele sente nesse instante, na hora que está fazendo uma prova. Alguns acreditam que o chocolate, nesse momento, consegue, né, trazer a calma. Então, leve um chocolate para fazer a prova, seria bom. E não esqueça a caneta preta para fazer a prova e nem os documentos de identidade.